Então, o próximo tema é rejeição de transplante orgânico, né? Rejeição de transplante dos órgãos. E a gente vai perceber que os mecanismos de rejeição de transplante dos órgãos vão acontecer porque o sistema imune vai atacar o tecido transplantado, reconhecendo ele como um tecido estranho, né? O texto vai sugerir aqui pra gente que a leitura desse capítulo vai estar mais focada nos tecidos renais, porque é mais comum e é feita há mais tempo, então é o transplante feito há mais tempo, é o transplante mais comum a se fazer, então você entende melhor os mecanismos no tecido renal, né? Então, a primeira discussão vão ser os mecanismos de reconhecimento e aí depois com a subsequente recusa, né? Rejeição dos haloenxertos, né? Por que haloenxertos? Porque halogênico, algo halogênico é de fora do organismo, né? A gente vai ter dois processos, né? Um processo complexo, estão implicados a imunidade celular e os anticorpos circulantes, né? Embora a gente entenda aí que a imunidade celular vai ser talvez mais importante e mais marcada, nos anticorpos circulantes a gente vai ter o processo de rejeição crônica, né? Mais comum, mais atuante no processo de rejeição crônica e mais atuante nos processos de vasculite peri-enxerto, né? Próximo ao enxerto aí. Então, reações mediadas por linfócitos T. Como é que a gente vai ter? Então, a gente tem duas vias para essa rejeição celular, de fato, né? Que é geralmente assim, né? Quando envolve linfócito T é celular, quando envolve linfócito B, o anticorpo de fato, é humoral. Então, a gente vai ter um envolvimento dos linfócitos T CD8, né? O linfócito T citotóxico e também dos linfócitos T CD4, certo? As principais diferenças antigênicas são, de fato, os alelos do Human Leukocyte Antigen, HLA, porque eles são muito polimorfos e aí as células do organismo diferente, né, duas células de dois organismos diferentes vão reconhecer como organismo não natural, certo? Então a gente vai ter duas vias para ativação desses linfócitos T. Quais são as vias? Ao invés de ler esse texto tão grande, a gente vai dar uma passada aqui pela imagem, né? Então observando a imagem, aqui tá marcado em vermelho que a via direta é a mais comum, mas na verdade a via direta é a mais comum para a rejeição celular aguda, né? E a via indireta é mais comum para a rejeição humoral aguda. Olha, só para a gente... Então, a via direta é a principal para a rejeição celular aguda e a via indireta é a mais importante para a rejeição crônica, né? Então, por quê? Onde que está essa diferença, né? Então, na via direta, a gente vai ter as próprias células apresentadoras de antígeno do tecido que vieram junto com aquele tecido transplantado, apresentando moléculas de superfície para os nossos linfócitos, né? Então a gente tem a presença dessas células apresentadoras de antígeno que são halógenas. E essas células aí que vão iniciar a nossa reação. Então elas vão apresentar moléculas de MHC1 para linfócitos TCD8 e moléculas de MHC2 para linfócitos TCD4. E a gente tem que lembrar também que a gente vai ter molécula coestimuladora nesse caso, né? Porque essa célula apresentadora de antígeno, ela estava ali apresentando sua molécula coestimuladora sem problema nenhum. Então, um dos alvos terapêuticos vai ser aí a inibição da molécula coestimuladora, por exemplo, ou o antagonismo a essa molécula, né, a inativação dessa proteína. Então, a gente vai ter que pensar aí nessa linha em relação à terapêutica. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter ativação dos linfócitos TCD8 positivos, né? Então eles vão virar linfócitos T citotóxico ativos e eles vão migrar lá para região do enxerto de fato, né? Então aqui a gente, como eu falei, a gente está falando de rim e os linfócitos TCD8 vão começar a destruir aqui as células, ó, que está destruindo o endotélio desse rim, que está expressando a mesma molécula que foi apresentada
pela célula apresentadora de antígeno. Aqui a gente tem linfócito TCD8 produzindo lesão no túbulo de fato, então as mesmas as células apresentando a mesma molécula ali, que é uma molécula única para aquele tecido, né? E aqui a gente discutiu linfócito TCD8. No caso do linfócito TCD4, a gente vai ter a ativação desse linfócito TCD4, a autoprodução de citocinas, em especial interferon gama, e a gente sabe que estimula o macrófago, né? Então a gente vai ter o macrófago estimulado por interferon gama, se movendo ali quimiotaticamente para o tecido que está apresentando aquela molécula e produzindo lesão, né? E aí a gente vai para a via indireta. Qual o conceito da via indireta? A gente vai ter as células do enxerto ali, expressando o seu MHC normal, porém é um MHC diferente, é o MHC do doador, né? Então a gente vai ter a célula apresentadora de antígeno do receptor indo até a área em que foi transplantado de fato o tecido, recolhendo proteínas para expor no seu MHC e expondo para as suas células, né? Para as células TCD4 do receptor. E aí a gente vai ter aí o estímulo, mas aqui nesse caso a gente vai ter somente exposição de MHC2, né? Na via indireta a gente não tem exposição de MHC1, então a participação dos linfócitos TCD8 não acontece aqui na nossa via indireta. E na via indireta acontece a mesma coisa, a gente vai ter a ativação dos linfócitos TCD4, a liberação de interferon gama, né? Interferon gama ativando ali macrófagos, produzindo lesão no tecido e etc. E aí, no meio deste caminho, aqui na via indireta, por isso que a gente vai chamar ela de crônica, a gente vai ter a participação dos linfócitos B. Então, neste caso aqui, a gente teve a ativação de linfócito TCD4 positivo, e esses linfócitos TCD4 positivo, mediante algumas citocinas, vão estimular linfócitos B a produzir anticorpos contra o nosso tecido, né? E aí esses anticorpos vão se depositar lá no tecido, vão opsonizar as células, vão produzir citotoxicidade direta, vão ativar complemento, e a gente vai ter uma inflamação aqui desse tecido dos vasos sanguíneos renais. Então a gente vai ter que informações importantes. No caso da nossa ativação da via indireta e a produção de uma rejeição crônica, a gente vai ter atuação de anticorpos e a gente vai ter o que a gente vai chamar de vasculite da rejeição, né? Ó, aqui o texto vai citar aqui, vasculite da rejeição. Por quê? Porque a gente teve ali a sensibilização das nossas células B e as células B começaram a produzir anticorpos. E no caso da ativação da via direta, que é esse caso aqui, ela vai ser mais comum aí na nossa rejeição celular aguda, onde a gente não vai ter ali a ação daqueles linfócitos B, né? Porque a gente já está tendo linfócito T citotóxico atacando o endotélio, atacando os túbulos renais, e linfócito T helper estimulando o macrófago e também atacando a tubulação renal que foi recebida, certo? Então, falando mais especificamente sobre a rejeição dos enxertos renais, porque é o tecido mais estudado, porque é o transplante mais feito, a gente vai poder classificar essa rejeição em 3 estados, né? 3 graus: as hiperagudas, as agudas e as crônicas. Então, na rejeição hiperaguda, o que a gente tem? Uma produção de minutos a horas depois do transplante, né? Uma produção bem aguda de fato, muito rápida. A gente pode ter aí algumas gotas de urina hemorrágica, depósito de imunoglobulinas em complemento na parede vascular, estimulado por citocinas liberadas pelos linfócitos TCD8 e TCD4. E a gente vai ter algo parecido com isso que está na figura A, né? Então, na figura A, a gente tem a rejeição hiperaguda. E o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui uma alta celularidade linfocítica, muito interessante também. Esse glomérulo já está um pouco deformado, mas o que é mais marcante são esses trombos, né? Então, a gente vai ter vários trombos aqui liberados dentro do glomérulo que vão produzir, no final das contas, aí, vão acabar produzindo oclusão trombótica e necrose completa, né? Por infarto. Porque se não passar sangue nessas arteríolas, o tecido morre. Na rejeição aguda, a gente vai separar ela em dois conceitos, como a gente explicou lá em cima. Então, rejeição aguda celular,
e rejeição aguda humoral. Por que que é interessante a gente fazer essa separação? Para poder lidar, né? Porque quando a gente tiver uma rejeição aguda celular, a gente pode ter uma resposta boa com tratamento imunodepressor. Então a ciclosporina, ela vai dar um bom resultado num caso como esse. E a diferença da nossa rejeição aguda humoral, né? Vasculite da rejeição, produzida principalmente por anticorpos do doador, contra anticorpos contra o doador, né? Mediado por anticorpos contra o doador. O receptor produziu anticorpos contra o tecido recebido. E a gente vai ter principalmente lesão dos vasos sanguíneos com uma vasculite necrosante que está demonstrada aqui na nossa figura 40C. Pelo que deu para a gente entender aqui, é que nessa região aqui que está mais marcada ranhurada, eu tenho um engrossamento da íntima, né? Nessa região aqui que está ranhurada. E é nessa região que envolve, a gente vai estar tendo aqui um infiltrado de células fagocíticas. Então, a gente está tendo essas produções aí, infiltrado de células fagocíticas, processo de fibrinização, né? Processo de cicatrização com proliferação de fibroblasto, miocito e macrófagos, certo? E aí acho que a gente não vai ter uma resposta tão interessante usando a ciclosporina, pelo que eu entendi. E aí a rejeição crônica, né? Por quê? E aí eu acho que essa daqui é a que fica mais interessante de a gente compreender de fato os conceitos, porque a rejeição aguda ela foi controlada, né, com tratamento imunodepressor, certo? Então, depois que se aprendeu de fato sobre isso, que a medicina aprende de fato sobre isso, sobraria só, né, a rejeição crônica, que está mediada por anticorpos, e aí não dá... o alvo terapêutico deve ser outro, para a gente manter aí esse paciente aceitando o seu enxerto, né? Então, é interessante que a esmagadora maioria dos pacientes com rejeição crônica vão consultar inicialmente com insuficiência renal, com aumento da creatinina no período de 4 a 6 meses, né? Mas com manifestação clínica de insuficiência renal. Por quê? Porque a gente vai ter essa deposição de imunocomplexos, né? Poderíamos dizer imunocomplexos, né? Mas eu vou dizer anticorpos. Então a gente vai ter essa deposição de anticorpos no endotélio do tecido que foi transplantado, certo? E as mudanças de fato vão ser fibrose obliterativa densa da íntima e principalmente nas artérias corticais. Então essas lesões vão produzir de fato isquemia renal, a gente vai ter perda glomerular, fibrose intersticial e atrofia tubular, né? Então tem aqui uma imagem da rejeição crônica, né? E aí aqui no A e B, né? A gente consegue observar aqui uma aterosclerose do enxerto que foi produzida. Então isso aqui é uma artéria que deveria ser aberta, né? Mas a gente vê que tem um processo aqui de fibrose acontecendo nessa artéria, né? E se essa artéria era para ser desse tamanho que eu desenhei e agora ela é desse tamanho, a luz da artéria é desse tamanho, o que a gente tem? A gente vai ter infarto, né? Infarto renal. Atrofia dos túbulos, olha o tamanho do túbulo, e o túbulo deveria ser muito maior, né? Fibrose intersticial e diminuição, né? Um aumento da íntima, diminuição da luz do tubo. Então surge a discussão, quais são os métodos para aumentar a sobrevida do paciente transplantado, né? Quais foram os métodos pensados para aumentar a sobrevida do paciente transplantado? O ideal seria identificar a compatibilidade dos antígenos HLA, certo? Então no transplante renal hoje, como você tem um tempo para fazer o teste, você pode identificar aí se existem de fato os HLA polimorfos e qual é a compatibilidade desses HLA, o A, o HLA-B e o HLA-DR, especificamente para uma melhor
aceitação aí do transplante renal, certo? Porém, não se realiza esse teste em transplante hepático, cardíaco, pulmonar e algumas outras considerações, né? Porque tem e alguns outros órgãos sólidos, porque tem várias outras considerações a serem feitas, né? Então, uma delas é, por exemplo, a compatibilidade anatômica, a gravidade da doença adjacente, né? Então, se a gente precisa fazer com que essa doença pare de evoluir de fato, transplantando, precisa fazer o transplante e pronto, acabou. Ou a necessidade de minimizar o tempo de armazenamento do órgão, né? Então, a gente surge um doante e quanto tempo exatamente a gente pode armazenar o órgão, eu acho que essa conta acaba batendo porque é melhor não armazenar o órgão do que não armazenar o órgão por muito tempo do que colocar o órgão no paciente que precisa de fato do transplante e imunossuprimir ele. Então, qual que é o conceito? Que, exceto nos casos de gêmeos idênticos, que aí os antígenos HLA obviamente vão ser idênticos, a gente vai fazer uma terapia imunossupressora, né? O principal fármaco é a ciclosporina para essa terapia, porque ela bloqueia o fator de transcrição, nomeado fator nuclear de linfócitos T ativados, e ele é extremamente necessário para a produção, para a codificação dos genes que produzem interleucina 2, né? A gente sabe que a interleucina 2 é a principal responsável aí pela nossa reação de hipersensibilidade tardia, certo? Então, alguns outros fármacos vão ser utilizados, vão ser a azatilprina, que inibe o desenvolvimento dos leucócitos a partir dos precursores da medula, corticosteroides, que vão diminuir a inflamação, rapamicina, micofenonato mofetilo, inibem a proliferação dos linfócitos, aparentemente parecido ali com a azatilprina. E anticorpos monoclonais anti-linfócitos T. Por exemplo, anticorpos monoclonais anti-CD3, que vai impedir aquela ligação e ativação do linfócito T. Ou anticorpos que bloqueiam a cadeia alfa do receptor da interleucina 2. Então, mesmo que a interleucina 2 tenha sido produzida ali, por exemplo, se falhar a ciclosporina por algum motivo em específico naquele indivíduo, a gente pode ter esse outro fármaco, que são os anticorpos monoclonais anti-linfócitos T, bloqueando aí, por exemplo, a cadeia alfa do receptor da interleucina 2, e aí esses linfócitos não vão se proliferar. Outra estratégia, como a gente conhece o conceito de que para uma célula apresentadora de antígeno estimular de fato um linfócito, ela precisa mostrar o MHC e também uma molécula coestimuladora, como o B7, para a célula apresentadora de antígeno. A gente está falando da célula dendrítica. O que pode acontecer? A gente pode interromper essa interação, né? Então, uma molécula, por exemplo, que se une aí ao coestimulador B7 que tem na célula dendrítica, e aí quando o linfócito T for lá, ele reconheceu o MHC, ele vai procurar o B7 e já tem uma outra molécula unida lá na ponta, ele não reconhece. Mas a gente precisa lembrar que a imunodepressão ela vai trazer consigo seus próprios riscos, né? Então, se a gente deprimir o sistema imune, a gente aumenta muitíssimo o risco de infecções concomitantes, infecções que já tinham no paciente antes, mas estava numa época ali pré-clínica, por exemplo, e não foram identificadas, ou numa época de incubação, por exemplo, né? Então a gente vai ter esse risco aí das infecções oportunistas, e vale a pena lembrar sempre, né, dos linfomas induzidos por vírus de Epstein-Barr, carcinoma epidermoide, induzido por HPV, por vírus Human Papilloma Virus, vírus do papiloma humano, e sarcoma de Kaposi. Esses todos vão ser discutidos aí no capítulo 11, e isso pode acontecer de fato porque a gente diminuiu a resposta imunitária desse paciente. Transplante de outros órgãos sólidos, a gente vai ter a discussão no respectivo capítulo, né? Então, só para a gente entender aí de que tem reservado as diferenças, obviamente, e essas diferenças vão ser expostas quando a gente estiver estudando os diferentes tecidos em específico, né? Aqui a gente está falando de maneira mais geral sobre doença imunitária. Então, e falando de transplante de célula sanguínea, de célula hematopoética, qual que é a discussão, né?
Então, as células progenitoras hematopoéticas, elas podem ser usadas para o tratamento de várias condições, como as neoplasias malignas hematológicas, né? Cânceres não hematológicos necessariamente, anemia plásica, talassemias, que é uma vitaminose, e estados de imunodeficiência. Então, o que acontece? Usualmente se obtém essas células hematopoéticas do doante desde a medula óssea. E o que a gente faz no receptor para as células de defesa dele não se protegerem contra as células que estão chegando novamente, as novas? Se fazem duas coisas, na verdade, pelo que eu compreendi. Se irradia o receptor, em ocasiões se irradiam as células cancerosas também, para criar um jeito do transplante se manter de fato e não ser atacado, produzindo uma inflamação massiva, né? E aí acontecem dois problemas, são possíveis, né, acontecer dois problemas frente a um transplante de célula hematopoética. Uma é a doença do enxerto contra o anfitrião, certo? ICEAT, enxerto contra o huésped, parece que é isso. E a doença do anfitrião acontece quando a gente transplanta células imunocompetentes do doante no receptor que tem a resposta imunitária abolida, né? Por que isso acontece? Porque as células que são imunocompetentes do doante, elas vão reconhecer os antígenos HLA do paciente, das outras células, das células comuns do paciente, dos tecidos de modo geral, como agentes estranhos, né? Então, como que minimiza esse tipo de reação? Algum grau dessa reação provavelmente aconteça, mas como que minimiza esse tipo de reação? Fazer sequenciação do DNA para poder descobrir de fato a compatibilidade, né? E aí devem ter alguns guidelines estabelecendo qual que é o grau, qual que é a porcentagem de compatibilidade mínima necessária para se fazer um transplante como esse. Então, a gente vai ter essa doença do enxerto contra o hóspede com duas diferentes classificações, né? Uma vai ser a aguda e a outra vai ser a crônica. Então, doença do enxerto contra o receptor aguda, doença do enxerto contra o receptor crônica. Nesse acometimento agudo, a gente tem um prazo de dias a semanas depois do transplante de medula óssea e as principais manifestações vão estar acometendo o sistema imunitário, os epitélios da pele, o fígado e o intestino. Além da gente ter um exantema generalizado, aí, uma vermelhidão generalizada que pode dar lugar à descamação em alguns casos graves. No fígado, a gente vai ter a destruição das vias biliares pequenas, pode dar lugar à icterícia aí por essa falha. E no tubo digestivo a gente pode ter a presença de diarreia hemorrágica pela ulceração da mucosa do tubo digestivo. Além de citotoxicidade direta pelos linfócitos TCD8, e aí vai produzir uma lesão considerável pelas toxinas liberadas pelos linfócitos T sensibilizados do doador, né? Então o doador vai estar doando aí para o receptor em suas células hematopoéticas alguns linfócitos T aí pré-sensibilizados, eles vão reagir contra os antígenos HLA do receptor. E uma forma de fazer com que isso não aconteça ou de minimizar, né, esse tipo de reação vai ser sequenciar o DNA. E aí a doença do enxerto contra o hóspede crônica, certo? Pode acontecer depois de uma síndrome aguda, como aquela que a gente relatou, ou de forma insidiosa, pode ir acontecendo, se arrastando bastante e afetando os tecidos de forma silenciosa. Então, as mudanças nos tecidos podem lembrar aí o que acontece numa esclerose sistêmica, né, o que a gente já tem discutido. Nesse caso aqui, de um acometimento crônico, a gente provavelmente vai ter aí uma mais clara
uma mais clara participação dos linfócitos T, né? Os linfócitos T sendo estimulados por linfócitos T, ou os linfócitos B, perdão. Então, os linfócitos B sendo estimulados por linfócitos T, CD4 sensibilizados, e aí esses linfócitos B que foram estimulados, eles vão começar a produzir autoanticorpos que vão lesionar os tecidos, né? E aí, como eu falei que tinham dois problemas, um primeiro problema é essa doença do enxerto contra o hóspede, e o outro problema é a imunodeficiência de fato, né? Então, a imunodeficiência é uma complicação bem frequente do transplante e é a consequência de ter irradiado, né, com tratamento prévio, preparação mieloablativa, que seria, né, é, essa estratégia aí de tratar com medicamento a produção de células do próprio receptor para ele poder receber as células novas, né? E a gente vai ter uma imunodepressão profunda em alguns casos. E aí alguns micro-organismos oportunistas vão se instalar nesse organismo produzindo lesão. Mais comumente a gente vai ter o citomegalovírus, particularmente importante, e habitualmente se deve à ativação de uma infecção prévia silente. Então, esse paciente provavelmente já tinha aquela infecção, mas ela estava ali sendo muito bem combatida, sendo muito bem mantida pelo organismo. E aí, quando a gente imunodeprime esse paciente, ele vai ter aí essa infecção se espalhando de fato pelos tecidos.